dinossauros se originaram onde hoje é a América do Sul, né? Não tem nenhum registro de dinossauro mais antigo do que aqueles do Brasil e da Argentina. Essa é a minha área de pesquisa central, né? Então a gente coleta lá no Rio Grande do Sul e também no noroeste da Argentina, onde tem as rochas de onde vêm os mais antigos dinossauros do Brasil, né? Então eu basicamente desde 98 eu trabalho com isso, né? Então 20 anos de pesquisa da origem dos dinossauros. O planejamento é algumas atividades padrão no estudo de pegadas fósseis, outras que a gente estaria fazendo pela primeira vez aqui no contexto brasileiro mesmo, né? Tem time dentro de equipe que a gente treinou como desenhar pegadas. Geralmente você precisa colocar o plástico lá em cima de uma trelha de pegadas para tentar desenhar a forma geral de pegada, mostrar o dígito, se tem um dígito, a unha. A intenção era como se você pegasse a mão, colocasse em cima do plástico e contornasse, né? Era o que a gente ia fazer com as pegadas. A gente também está fazendo uma réplica, né? A gente coloca um molde de silicone, então a gente retira e consegue ver como era o formato do pé desse animal. E a gente está fazendo uma coisa inédita, na verdade, que é utilizando uma estação total, onde a gente consegue, a partir de um ponto, mapear todo esse relevo e posicionar cada uma das pegadas nessa superfície, criando um modelo 3D dessa região. Estou utilizando esse aparelho aqui, que chama estação total. Ele é um aparelho muito utilizado em levantamentos topográficos, né, para saber como se comporta o relevo. Então, basicamente, o que a gente faz com ele é pegar, a partir do prisma que fica distante dele, ele lança um laser aqui e pela distância onde está o prisma, que na verdade é um espelho, que então isso volta, ele calcula, então a gente consegue saber exatamente as coordenadas daquele ponto, em termos de x, y, z, né, que a gente fala, então as 3 dimensões. A mira é uma mira muito precisa que a gente tem aqui no aparelho e eu tenho que achar exatamente o centro do prisma, né, daquele espelhinho que fica lá onde eu vou pegar o ponto. Então o que a gente está fazendo, em todas as pegadas a gente pega vários pontos, né, ao redor dela, no interior dela, a parte mais funda dela. Então com esses pontos depois num programa de computador, a gente, né, com essa nuvem de pontos a gente consegue ver quais são as pegadas, a distância entre essas pegadas em metros, em centímetros, enfim, no que a gente precisar, a profundidade delas e a relação delas umas com as outras na topografia, né, no relevo. Então a inclinação que elas estão, qual a inclinação de uma em relação à outra. E depois a gente faz também uma reconstituição de todo o relevo, né? A gente pega vários pontos no terreno e reconstrói, como se a gente escavasse tudo isso aqui, levasse tudo para o laboratório e a gente consegue fazer medidas precisas, inclinações, a gente consegue saber a inclinação. Uma vez que a gente confirme que isso são pegadas, a distância entre elas, tenta entender o comportamento. Então, esse tipo de registro tridimensional que a gente faz com esse aparelho pode ajudar a gente a entender tudo isso que aconteceu, né? Se isso realmente for